Olá, eu sou a professora Francimar Paixão e hoje nós daremos continuidade à disciplina Altas Habilidades e Superdotação. Essa disciplina, ela compõe a estrutura curricular da pós-graduação de Educação Especial e Inclusiva do Instituto IESA. Então, nós iniciaremos falando sobre a inteligência. Então, quando se fala de inteligência, nós percebemos que durante muito tempo e até os dias atuais é muito complexo nós mensurarmos a inteligência do indivíduo ou chegar a um conceito em um denominador comum, uma vez que os estudos, com o passar do tempo, eles vão ampliando esse entendimento. Então, inicialmente, nós apresentaremos um conceito de inteligência segundo Gardner. Gardner foi um psicólogo da Universidade de Harvard que ele vem buscar essa ampliação, na verdade, desse entendimento sobre o conceito de inteligência. Então, ele propõe uma alternativa para o conceito de inteligência como uma capacidade inata, geral e única, que permite aos indivíduos uma performance maior ou menor em qualquer área de atuação. Então, Gardner, ele vem contradizer, né? Ele vem desmistificar que a inteligência não se remete a uma capacidade inata, geral e única. Ele diz que não, que além dessas características, a inteligência ela pode apresentar maior ou menor, né, performance dependendo da área de atuação, ou seja, dependendo da área da capacidade que esse indivíduo ele possa apresentar essa habilidade, dependendo do interesse que ele apresente em determinada área. Então, a inteligência ela não vai se remeter somente a esses três aspectos de uma capacidade que nasce com o indivíduo, que é geral e única. Não, ela pode ter múltiplas facetas. Então, sendo assim, nós apresentaremos agora as teorias que subsidiam a nossa prática no que nos remete ao atendimento das pessoas com altas habilidades e superdotação. Então, ao longo dos anos, diferentes visões teóricas acerca das pessoas com as altas habilidades e superdotação surgiram. Então, foram muitas teorias, muitos estudos, muitas pesquisas que eles foram surgindo com o passar do tempo. Eles surgiram com o intuito justamente de otimizar esse atendimento dessas pessoas. Então, algumas dessas teorias vão envolver, na verdade, a metodologia de identificação, a avaliação, o atendimento e apresentam características comuns nesses indivíduos. Então, muitas dessas teorias elas buscam justamente trabalhar com esses critérios, né, digamos assim, para garantir esse atendimento qualitativo a essas pessoas. Então, nós vamos ver quais são algumas dessas teorias. Então, dentro dessas teorias que subsidiam a nossa prática em relação ao atendimento das pessoas com altas habilidades de superdotação, nós temos o modelo de enriquecimento escolar, modelos dos três anéis, o triádico de Resuli, teoria das inteligências múltiplas de Gardner e o modelo diferenciado de dotação e talento, bem como outras teorias. Então, nós vamos ver agora a teoria dos três anéis. A teoria dos três anéis, ela atribuiu aos alunos identificados com altas habilidades de superdotação um conjunto de três características que ele denominou de anéis. Então, são elas a habilidade acima da média, a alta criatividade e o grande envolvimento com a tarefa. Então, a habilidade acima da média vão contemplar justamente as habilidades gerais e as específicas. As habilidades gerais é justamente essa capacidade no processamento das informações, esse pensamento abstrato, essa interação com as experiências para resultar justamente nas respostas para situações adversas. Já as habilidades específicas, elas vão contemplar justamente quais são as técnicas, quais são os procedimentos que ele vai utilizar para resolver essas situações, no caso as adversas, né? Já a alta criatividade vai demandar justamente com essa questão da originalidade, com essa utilidade que esse indivíduo faz dos seus conhecimentos para poder resolver a situação adversa. O envolvimento com a tarefa
vai nos remeter a essa predisposição, a essa identificação dele com aquela situação. Também nessa persistência para que ele consiga resolver. Então, segundo Resule, a teoria dos três anéis ela vai ser contemplada e caracterizar essa pessoa como superdotada a partir dessa interseção entre esses três elementos. Então, para o indivíduo ser considerado alguém superdotado, ele precisa apresentar essas características peculiares, no caso, aos três anéis, né? As situações que contemplam os três anéis. Nós temos agora a teoria do enriquecimento curricular também de Resule. Nessa teoria, os alunos a exposição do aluno com altas habilidades de superdotação a vários tópicos. No caso, a área de interesses e campos de estudos para aplicação de conhecimentos e conteúdos avançados, treinamento de habilidades e no uso de metodologias para o crescimento nas áreas de interesse. Então, nessa teoria, o aluno ele vai ser inserido, né, digamos, incluído, aliás, em situações que ele possa ter como potencializar, né, as áreas de interesse que ele tem, ou que ele possa treinar essas habilidades, né, a partir de metodologias específicas. Então, nós temos aqui exemplos de algumas atividades. Nós temos atividades do tipo 1, são as atividades exploratórias, no caso, as atividades que pertencem aos interesses dos alunos em relação a tópicos e assuntos diferentes do currículo escolar. Então, nessas atividades aqui, nós vamos perceber que vão contemplar justamente conteúdos que não estão na grade curricular da sala de aula dele regular. Então, são assuntos que o aluno se interessa, que ele demonstra essa identificação, mas que não faz parte dessa grade curricular. Nas atividades tipo 2, as atividades de treinamento em grupo, vão ser utilizados materiais, métodos e técnicas instrucionais envolvendo níveis superiores de pensamento. Então, nessas atividades aqui, elas vão envolver justamente essa habilidade acima da média, uma vez que contemplam as habilidades específicas. Então, aí nós vamos ter a utilização de procedimentos, de metodologias, de técnicas específicas, justamente no sentido de ampliar esse entendimento acerca daquela situação. Já uma outra atividade de tipo 2 é a investigação de problemas reais em pequenos grupos ou individualmente. Então, possibilitar que os alunos se tornem investigadores de um problema real, utilizando para tal métodos adequados de pesquisa. Então, nessa situação aqui, o aluno ele vai ser inserido, incluído, aliás, em pequenos grupos, no qual ele vai ter a possibilidade de buscar soluções para situações adversas reais, né? Para isso, ele vai fazer uso de métodos baseados em pesquisas. Nessa atividade aqui, ele também pode ser trabalhado individualmente. O outro método que nós temos é a teoria das inteligências múltiplas, de Gardner. A teoria trata não especificamente das altas habilidades de superdotação, mas da manifestação das várias inteligências de um indivíduo, enfatizando a capacidade de resolver problemas e de elaborar produtos, afastando o conceito de uma inteligência única e geral. Então, né, nessa teoria, o indivíduo ele vai ter possibilidade de apresentar resoluções para os problemas, né, que forem propostos para ele, a partir da utilização da área que ele mais se identifica, né? Então, vai depender da sua capacidade em determinada área, que ele vai apresentar de uma forma mais aguçada nessa capacidade. Então, nós temos aí, dentro das inteligências múltiplas, nós temos os vários tipos de inteligência: a espacial, a naturalista, a musical, lógico-matemática, existencial, interpessoal, corporal sinestésico, linguística e intrapessoal. Então, cada uma desses tipos de inteligência, elas têm uma exponencial em alguma situação. A espacial, perceber o mundo tridimensionalmente.
Naturalista, compreender a relação entre seres vivos e o ambiente. A musical, diferenciações, ritmo, tons e timbres. Lógico-matemática, quantificar dados e avaliar hipóteses. Existencial, questionar o sentido da vida e da morte. Interpessoal, entender os sentimentos e motivações das pessoas, colocando-se no lugar delas. Corporal sinestésico, coordenar mente e corpo. Linguística, lidar com a criatividade, com palavras e símbolos. Intrapessoal, entender a si mesmo e aos seus próprios sentimentos e desejos. Então, nós percebemos que, dependendo do tipo de inteligência, esse indivíduo ele vai ser potencializado, né, nesta área que ele mais demonstra essa sua inteligência aguçada. Aí nós temos o modelo diferenciado de dotação e talentos, de François Ganet. Nesse modelo, dotação e talento são conceitos distintos, sendo dotação uma capacidade natural e talento uma capacidade adquirida, ou seja, a dotação pode manifestar-se em 5 áreas de domínio, de intelectual, criativa, social, perceptual e física. Então, dotação me remete justamente a algo que eu já trago, eu apresento, a dotação é algo inato, né? É uma capacidade que eu trago no meu aspecto biológico. Já o talento trata-se da capacidade desenvolvida por meio de treinamento. Então, o talento, eu vou precisar, vai precisar ser potencializado a partir de situações que venham ampliar esta capacidade que eu trago. Aí nós temos ainda as altas habilidades e superdotação atreladas a outras comorbidades. Então, quando se fala de altas habilidades e superdotação atreladas a outras comorbidades, Veiga nos diz que, segundo a neuropsicologia, o cérebro atua por meio de circuitos de conexão neural, tendo suas funções divididas por módulos. A mente também não atua por meio de uma estrutura única de funcionamento, e sim por diversos sistemas especializados, independentes e dedicados a finalidades diferentes, de modo singular em cada pessoa. Então, nesse sentido aí, nós vamos compreender que tanto o cérebro como a mente, né, eles têm funções peculiares e específicas e não atuam de uma forma igualitária, não homogênea, não, mas que o seu funcionamento é a partir de situações específicas e que cada situação ela tem a sua funcionalidade. Então, nós temos aí altas habilidades associada com a deficiência física. Nós temos as altas habilidades associadas com a deficiência sensorial, altas habilidades associadas com TEA, altas habilidades associadas com TDAH, altas habilidades associadas com transtornos de aprendizagem. Então, nós podemos perceber que de uma forma até esclarecedora que altas habilidades ela pode vir atrelada a outras comorbidades. Então, nós temos aí algumas características quando se fala, né, das altas habilidades. As pessoas pensam que esse indivíduo ele vai ter só situações positivas, que na verdade ele pode ter os dois extremos. Tem as implicações negativas, mas também vai ter as positivas. Então, nós vamos ver alguma dessas características com as suas respectivas implicações. Então, características: habilidade cognitiva avançada. A implicação negativa: sente-se entediado com tarefas acadêmicas curriculares. Em compensação, ele aprende a ler mais cedo com melhor compreensão da linguagem. Em relação à característica da curiosidade intelectual, pode ser considerado exibido, né? Isso dentro da negativa. Em compensação, ele procura constantemente os como e os porquês, ou seja, está o tempo todo buscando explicações para as situações.
em relação à característica da sensibilidade e criatividade, apresenta-se não conformismo, capacidade de perceber como o comportamento disruptivo que causa ruptura. Em compensação, tem habilidade para produzir muitas ideias e visualizar consequências, ou seja, na implicação negativa, não conformismo, ou seja, o tempo todo ele está buscando perceber como as situações elas vão acontecer a partir da causa e do efeito, né? Ele tem essa sensibilidade perceptiva, né? Ele não é alguém que fica preso a situações, digamos assim, repetitivas, iguais. Não, ele busca sempre inovar. Intensa motivação, envolve-se em muitas atividades, recente de ser interrompido. Então, ele tem dificuldade para otimizar essas atividades, né, no sentido para que ele possa ter uma rotina, digamos, tranquila. Já em compensação, no positivo, exibe motivação intrínseca para aprender, explorar e é persistente. Então, ele demonstra esse apreço por querer ampliar os seus entendimentos de uma forma mesmo biológica, é algo inato que ele traz consigo. Grande capacidade para demonstrar emoções. Pode vivenciar sentimentos de rejeição e isolamento, né? Em compensação, reage de forma intensa às questões morais e sociais, tem empatia. Ou seja, nessa situação aqui, em relação a essa questão emocional, ele vai ter muitas dificuldades em relação a lidar com o outro, a vivenciar esse sentimento de rejeição, quando as pessoas dizem um não, quando ele se sente isolado, então ele não gosta dessas situações, né? Mas em compensação ele tem a capacidade de se colocar no outro, a capacidade de buscar justiça, é algo inato nessa situação dele, em termos positivos. Aí nós temos agora uma outra situação, que é como fazer a identificação desses alunos com altas habilidades, como é que se faz esse processo para identificar essas pessoas. Então, nós temos, a partir dos estudos de Resuli, alguns procedimentos para identificar essas pessoas. Então, Resuli diz que as características para identificar uma superdotação são a habilidade acima da média, comprometimento com a tarefa e a criatividade. Ou seja, para Resuli, essa identificação ela vai ser pautada justamente no modelo dos 3 anéis, que vai acontecer essa interseção entre essas características para que essa pessoa seja considerada um superdotado. E ele vai dizer ainda que é na ligação entre os 3 que se encontra a produção ou criação superior, ou seja, a superdotação, como nós já vimos anteriormente. E ainda, nós temos, ainda sobre a identificação, nós temos alguns critérios, né, para viabilizar essa identificação. Nós temos a identificação psicológica, que é justamente os testes de inteligência, a indicação pelos professores, que eles, a partir da observação, eles conseguem perceber que esse aluno ele possui características que são peculiares às altas habilidades ou superdotação, por isso eles indicam esse aluno, né? A indicação pela família, quando a família também ela tem essa percepção aguçada e ela consegue identificar características. Nós temos ainda questionário para identificação de indicadores de altas habilidades e superdotação. Então, esses questionários são instrumentais que eles são utilizados para que a pessoa consiga identificar características peculiares dessa situação. Indicadores por colega e autoindicação ou por produção do aluno. Então, esses indicação por colega nos remete justamente a essa questão da interação que ele tem com os colegas, que esse colega ele pode perceber características peculiares, altas habilidades. Ou ele mesmo, ele pode se indicar, ele pode se perceber a partir de algumas características diferencial em relação àquela faixa etária, ou através também dos seus trabalhos, as suas produções. Então, nós temos alguns critérios para conseguir identificar esses indivíduos, e cada um com as suas peculiaridades. Aí nós temos
Agora, como fazer esse atendimento desses alunos? Então, esses atendimentos, eles precisam, na verdade, ser realizados a partir de estratégias educacionais diferenciadas. Então, para eu garantir o atendimento de uma pessoa com altas habilidades superdotação, a gente precisa pensar justamente em estratégias diferenciadas que venham contemplar aquela situação. Então, a melhor escola para esses alunos é aquela que apresenta flexibilidade suficiente para atender suas necessidades e que tem um bom diálogo com a família, ou seja, não existe uma escola especializada, uma escola só para atendimento dessas pessoas, não. Ele vai ser atendido dentro da escola regular, mas ele também vai fazer atividades que vão suplementar ou que vão complementar essas habilidades. Então, é um trabalho de uma equipe multidisciplinar. Além dele ser atendido dentro da escola regular, ele também vai ser atendido em outros espaços para que ele possa potencializar essas habilidades de uma forma significativa e satisfatória. Nós temos ainda algumas formas de atendimento, né? Nós temos o atendimento por agrupamento em escolas ou classes especiais ou em pequenos grupos na sala regular. Quando se fala de classes especiais, nós podemos nos remeter, porque esse é um estudo de 2007, mas nos remeter às salas de atendimento educacional especializado ou às salas de recursos multifuncionais. Esse atendimento ele pode ser feito nesses espaços, né? Flexibilização e aceleração. Cumprir o cronograma em menor tempo ou avançar o aluno para uma etapa posterior. Então, quando se fala de flexibilização ou aceleração, é que ele pode ter acesso a conteúdos, uma situação das disciplinas, né, que vão ser trabalhadas posteriormente, essa flexibilização e essa aceleração, ele passar de uma série ou de um ano para o posterior, né, a partir dessa otimização desses conteúdos. Enriquecimento curricular, potencializar o conhecimento e as habilidades por meio de instruções formais, ou seja, aqui, quando se fala desse enriquecimento, nós vamos nos remeter a treinar esse aluno a partir de situações específicas, instrucionais mesmo formais, ou seja, ele vai para uma escola da robótica, ele vai para um treinamento na área das questões lógico-matemáticas, das questões linguísticas, então esse enriquecimento vai ser na área que ele mais se identifica. E aí nós temos ainda um trabalho que é feito para garantir esse atendimento dessas pessoas a nível nacional, que é o NAS, que é Núcleo de Atividade de Aluno com Altas Habilidades e Superdotação. Então, o NAS, ele tem como principal objetivo promover a identificação e o atendimento e o desenvolvimento dos alunos com altas habilidades e superdotação das escolas públicas da educação básica, possibilitando a inserção efetiva no ensino regular e disseminando conhecimentos sobre o tema nos sistemas educacionais, nas famílias de todos os estados e do Distrito Federal. Então, o NAS, ele tem como principal funcionalidade justamente identificar, atender e garantir esse desenvolvimento desse indivíduo de uma forma satisfatória. E esse atendimento ele é feito a nível de Brasil. Então, nesse programa, esses indivíduos eles são identificados, eles entram num censo que nós chamamos o censo, que no caso é um programa para poder garantir que existe essa pessoa, que se ela existe, ela vai precisar de atendimento diferenciado, né? A partir dessa sua existência. Então, nós temos algumas situações, né, que podem ser trabalhadas dentro do NAS, tá? Algumas atividades, o projeto de oficina de artes plásticas e visuais, projeto de oficina de leitura e produção textual, projeto de oficina de lógico matemático, projeto de oficina de robótica educacional,
projeto de oficina de atividades exploratórias. Então, todos esses projetos, eles vão culminar justamente com atividades que, de acordo com a habilidade que esse indivíduo e a capacidade que ele apresente. Então, dependendo da situação, da capacidade de identificação, ele vai ser trabalhado em uma desses projetos ou dessas oficinas. Aí nós ficamos com essa mensagem: grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Essa é uma mensagem de Gandhi, e Gandhi, ele também é considerado um gênio dentro de altas habilidades no sentido de liderança e social. Então, eu agradeço, né, a oportunidade por estarmos aqui hoje